Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você está deste lado a nos acompanhar. Deus seja louvado pela tua vida e que possamos juntos continuamente crescer no Senhor. Hoje, em 1 Coríntios, capítulo de número 9, o apóstolo vai falar sobre os direitos do apóstolo e os direitos dos ministros, aqueles que servem no altar do Senhor, os direitos do apostolado, em suma. E do versículo 1 até o versículo 14, o apóstolo apresenta uma abordagem em sua defesa e em defesa de todos aqueles que escolheram seguir o caminho do Senhor de forma integral, não se dedicando a mais nada para fazer a vontade de Deus. Por isso, aqui a lição que extraímos é que os obreiros são dignos do seu salário, conforme o versículo 14. Não é um favor, é um direito designado por Deus. O apóstolo está a dizer: porventura, eu semeei entre vós as coisas espirituais, não sou digno então de colher aquelas que são materiais? O apóstolo está a dizer aos irmãos de Coríntios que eu tenho me esforçado para vos pregar o evangelho, assim como os outros têm feito. Ainda que uns não me considerem apóstolo, mas eu sou apóstolo para vocês. Vocês são um selo do meu apostolado, ou seja, eu tenho investido tempo para trabalhar convosco, para ministrar em vocês a palavra e para vos mostrar o caminho do Senhor. E olha o que o apóstolo pergunta no versículo 7. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? O que hoje estamos a observar, segundo a palavra do apóstolo Paulo, é que os direitos dos apóstolos precisam ser salvaguardados, valorizados e cumpridos. Mas hoje, por tudo e por nada, surge uma confusão nas igrejas, principalmente aqueles crentes fracos e aqueles homens ímpios que tentam semear no meio do povo de Deus uma discórdia que é contra aquilo que Deus mesmo estabeleceu. Ou seja, há uns tantos por aí que ficam a dizer da igreja que o pastor é um ladrão, que o apóstolo é um ladrão, que vive do dinheiro da igreja, que vive das ofertas da igreja, que vive dos benefícios da igreja, enfim. Mas é isto justamente que a palavra reza, é isto justamente que a Bíblia demonstra. Se nós olharmos, eu gostaria que você viajasse para o livro de Lucas capítulo 10, Gálatas 6, 1 Timóteo capítulo 5, Levítico capítulo 6, 16 a 26, todos esses versículos e capítulos rezam a responsabilidade que os levitas e sacerdotes, aqueles que servem no altar, eles têm a responsabilidade de servir ao Senhor e têm o direito de viver do altar. Então, se um pastor é um pastor em tempo integral, ele tem que ter direito a um salário, ele tem que ter direito a subsídios, a benefícios, pois é ser humano, tem família, tem necessidades, abraçou o evangelho por amor. Alguns entendem que se abraçamos o evangelho por amor, então as questões da remuneração não precisam ser tidas em contas. Isso é mentira, porque há muitas profissões que são abraçadas por amor, mas abraçar por amor não significa que deixamos de ser seres humanos, que deixamos de ter necessidades, que deixamos de ser pessoas dignas de um salário como seres sociais para responder às suas responsabilidades sociais. Por isso, o apóstolo está a levantar esse assunto, para que se respeitem os pastores, para que se respeitem os profetas, para que se respeitem os ministros,
para que se respeitem aqueles que servem no altar. Alguns dizem não, mas alguns pastores têm ostentado do dinheiro da igreja. Eu sei que isso é verdade, mas não de todo, porque aquilo que o pastor recebe depende muito de como a igreja é estruturada. Um pastor de uma igreja com muitos empresários, obviamente será um pastor com boas regalias. Um pastor de uma igreja com uma comunidade que vive à base daquilo que é simplesmente o básico, então ele terá o básico. Ou seja, quando queremos abrir a boca, quando queremos expressar a nossa opinião a respeito da vida dos sacerdotes e pastores, é bom que analisemos todas as nuances desse contexto para não pecarmos contra o Senhor, porque aquilo que o pastor recebe tem muito a ver com a comunidade que lidera. Mas o que não está em discussão é se os pastores são ou não dignos de salário. Isso é um direito revogado por Deus, é um direito determinado na Bíblia, que qualquer um que é espiritual e até um ser social consegue perceber e cumprir. Mas, apesar de todas estas coisas, o apóstolo, a partir do versículo 15, ele vai discorrer a falar que, apesar de ter este direito, olha, desculpa, no versículo 12, se outros têm o direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais, mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Olha o versículo 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Mas olhe agora o versículo 15. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Olha, o apóstolo está a dizer o quê? Ter um salário é direito meu. Ser remunerado como apóstolo é direito meu. Mas eu não uso deste direito. Paulo está a dizer que todo obreiro, pastor em tempo integral, ministros em tempo integral, são dignos do salário, e Paulo também era. Mas Paulo está a dizer que eu abri mão desse direito, ou seja, foi minha decisão. Não estou a me comparar com os outros, é meu orgulho. Eu não quero viver do dinheiro da igreja. Eu vou fazer tendas e viver das minhas tendas, porque aqui muitos pegam a atitude de Paulo e querem fazer da atitude de Paulo uma doutrina. Isso não é doutrina, é uma decisão pessoal, e qualquer um que é pastor, é obreiro, pode tomar essa decisão de servir em tempo integral à igreja ou de servir em part-time. Isso depende de cada um. O que Paulo está a dizer é que eu prefiro sustentar-me a mim mesmo enquanto cumpro as minhas obrigações como apóstolo. E do versículo 15 ao 23, Paulo está a apresentar o quê? Soldado focado no propósito da missão. Paulo está a apresentar a sua vida de renúncia. A sua vida de renúncia, por quê? Paulo está a dizer, eu abri mão deste direito, e eu, quando prego, não prego como alguém que está a pregar por opção. Eu prego porque é minha obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho. Eu estou apenas a cumprir uma incumbência que me foi confiada. Quem lhe confiou esta incumbência foi o Senhor Jesus. Paulo está a dizer que eu não faço como alguns outros que puderam decidir ou não. Eu não tenho escolha. Eu estou condenado a morrer pelo evangelho, porque eu abracei a causa. E vemos que essa abordagem de Paulo traz consigo alguns elementos fundamentais. O primeiro é o amor. Paulo faz
por amor. Paulo se rendeu a Cristo por amor. Paulo abraçou a causa missionária por amor. Segundo, compaixão. Compaixão das almas, que ele não quer que se percam. Porque Paulo está a dizer: eu mesmo me faço de fraco para ganhar os fracos, de judeu para ganhar os judeus, para que a partir da minha renúncia eu possa ganhar o possível número de pessoas. Paulo está a falar de compaixão para que os outros possam desfrutar da vida eterna na glória, para que os outros possam desfrutar desta atmosfera boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, o outro elemento aqui na abordagem de Paulo é o prazer. Paulo faz por obrigação, sim, mas o faz com prazer. Por quê? Porque é o seu propósito de vida. Por isso é que ele é um soldado focado na missão. Quando nós descobrimos o nosso propósito de vida, nós fazemos as coisas porque somos obrigados a fazer pelo propósito. O propósito nos obriga, ou seja, é naquela frequência que nós funcionamos, aquele é o nosso modus operandi, aquela é a forma como Deus nos chamou para operar na sua vontade, e assim será para todos sempre, para quem descobrir o seu chamado. E eu profetizo no nome do Senhor Jesus Cristo que você, meu irmão, minha irmã, descubra a direção para a qual Deus tem apontado na tua vida e viva nessa base como um soldado que corre determinado. Mas agora, no versículo 24 a 25, nós estamos a ver o que? Esse soldado que corre, esse atleta que corre aqui na terra, ele corre para um bem que perece. Paulo está falando dos Jogos Olímpicos da Grécia. Eles recebiam um prêmio que logo desfalecia. Mas a lição entre o 24 e o 25 é que o que? Nós corremos em busca de uma coroa incorruptível. E se estamos em busca de uma coroa incorruptível, assim como para o soldado normal, Paulo está a falar para nós também. O atleta, ele se prepara. O atleta, ele se prepara para correr uma vez e conquistar o seu prêmio. Mas nós, como crentes, muitas vezes não nos queremos preparar para a vida. Ou seja, desistimos por tudo e por nada. Ficamos depressivos por tudo e por nada. Queremos responder a todos, queremos achar que todos estão contra nós, que só nós enfrentamos problemas, queremos viver uma vida onde as necessidades não existem. Isso é simplesmente fantasia. Todos nós, assim como soldados, devemos estar preparados para correr alinhados ao propósito de Deus. Devemos estar preparados para correr alinhados ao nosso propósito. Não vai ser fácil, por isso precisamos nos preparar. Não vai ser leve, por isso precisamos estar preparados. Por isso é que Davi teve ali muito tempo atrás das malhadas, cuidando das ovelhas, porque Israel são as ovelhas que ele havia de cuidar. Por isso é que ele enfrentou leão, por isso é que ele enfrentou urso, porque depois haveria de enfrentar Golias e exércitos muito maiores que leões e ursos. Por isso ele passou por aquela preparação, e a preparação não é fácil. A preparação não é uma coisa rápida, ela demora. A preparação dói, mas é melhor, porque dessa forma alcançaremos bons resultados. Por isso que o Senhor te visite, meu irmão, que o Senhor te visite, minha irmã, para fazer o teu rosto resplandecer e os teus olhos se abrirem, para contemplares o teu propósito e correres ao encontro do teu alvo. Cada um de nós tem um propósito, um alvo e uma meta. A coroa que para nós está reservada é intransmissível, não será dada a outrem. Então corra em direção à tua.
tua. Então corra em direção ao teu propósito. O que você tem que renunciar, renuncie. O que for necessário fazer para se preparar, se prepare. Seja no âmbito espiritual, seja no âmbito social, acadêmico, não importa a área para o qual o teu propósito está focado ou direcionado. O mais importante é que você siga o caminho com Deus. O mais importante é que você siga o caminho debaixo da graça, siga o caminho debaixo da obediência. Quando Davi foi guerrear, foi ter aquele embate contra Golias, ele não estava a ouvir: força, Davi, nós estamos contigo, vai, Davi, nós estamos aqui. Não, pelo contrário, ele ouviu: coitadinho, vai morrer, coitadinho, não tem mais nada para fazer, coitadinho, desistiu da vida. Então, se você é um soldado focado na missão, se você é um atleta que aponta para um alvo incorruptível, fique sabendo disso. Não espere aplausos aqui na terra, não espere elogios aqui na terra. Eles virão, mas não espere, de tal forma que, se não vierem, ainda assim você confia na motivação do Espírito Santo para cumprir o propósito da tua vida. Então, força nessa missão, coragem nesta guerra, e você deve fazê-la de forma alegre, de forma determinada. Por quê? Porque Ele já venceu por você. Você está a lutar debaixo de uma vitória. A coroa incorruptível está guardada para a tua vida, está ali preparada, esperando você chegar. Não pare por causa do pecado, não pare por causa da dúvida, não pare por causa do medo, não pare por causa das circunstâncias. Vai em frente. É para ser ministro do Evangelho? Vai em frente. Foi chamado para ser pastor? Vai em frente. Foi chamado para ser empresário? Vai em frente. Foi chamado para ser doutor? Vai em frente. Foi chamado para ser professor? Vai em frente. Foi chamado para ser chefe de família exemplar e ajudar comunidades na tua função social? Vai em frente. Não importa qual o teu propósito de vida, mas se Deus te designou para esse propósito, Ele determinou a tua vitória com base na submissão à sua boa, perfeita e agradável vontade. Então vai em frente. Há muita gente que luta, mas por coisas corruptíveis. Nós acordamos cedo para ganhar um salário que no final do mês logo acaba bem antes. Nós acordamos cedo, muitas vezes até para fazer uma coisa que desagrada ao Senhor, mas temos preguiça de investir na nossa espiritualidade, temos procrastinação de investir no nosso bem-estar social e acadêmico, porque nós temos mais pressa em satisfazer os prazeres da carne do que aquilo que exatamente importa. Então, o que importa é o propósito, o que importa é a missão, o que importa é cumprir aquilo que Deus desenhou para fazermos segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Foco na missão, e que Deus te guarde e te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo.